Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro 4K com Brownies. Aqui nós compartilhamos as estratégias que te levam a um faturamento de R$4.000 mensal de forma consistente com Brownies. Eu sou a Jéssica do Expert em Brownie, Pedro, meu parceiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro do 4K com Brownies. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre: e se o cliente achar meu brownie caro? Amor, para tudo, porque essa dúvida é o que a gente mais recebe. Jéssica, e se eles acharem caro? Seja de alunos do curso, seja fora, a gente é sempre muito unânime. E se o cliente achar caro? Bosta! Se o cliente achar caro, tem alguma coisa errada nesse negócio, porque o problema não é o seu brownie. Isso vai ficar muito claro pra você nesse vídeo. Então senta a bunda na cadeira, pega papel e caneta, salva esse vídeo, compartilha, faz o que você quiser, porque você não pode perder esse negócio, tá bom? Isso tem que estar na ponta da língua. O que fazer? É isso que a gente vai falar, o tema é sobre isso. O que fazer se o cliente achar caro? O que nós não vamos tratar nesse tema, o que nós não vamos tratar nesse episódio é como convencer este cliente. Porque de fato vocês vão perceber que esse não é o objetivo. Na hora de descobrir o que fazer se o cliente achar caro, a opção convencer o cliente a comprar nunca vai existir no nosso cenário. Anota e seja de uma vez. A gente não fala essa linguagem. Você vai descobrir o que está acontecendo se ele está achando caro, beleza? E pode parecer muito mirabolante, pode parecer assim: amor, será que ela tem uma resposta para isso? Será que se ele está achando caro, realmente tem alguma coisa errada e não é com o meu produto? Eu vou te mostrar hoje que sim, então separa papel e caneta, porque eu não quero ninguém confuso nessa história, tá bom? Amor, se o cliente, eu já vou ser bem direto, eu já vou começar com os dois pés na porta, tá? Se o cliente está achando o seu produto caro, eu vou até falar mais devagar, porque eu sei que eu falo rápido tem hora. O Pedro só fica assim ali atrás pra mim, calma. Respira. Se o cliente está achando o seu produto caro, claramente ele não é o seu público-alvo. Ele não tem consciência do seu produto. O que é o público-alvo? Público-alvo pra gente é aquele cliente, aquele cara, aquela mulher, aquela criança, aquela família, aquele ser humano racional que tem consciência completa do seu produto, da qualidade, do que ele está pagando, do que ele está consumindo. Ele não reclama, ele não questiona, ele elogia, ele te dá feedback positivo. Ele entende o valor. Ele entende o valor. Pode ser que você, confeiteira, que está aí do outro lado, ou não confeiteira não, mas pode ser você, confeiteira, que está aí e que vende, e se você vende brownie, com certeza você já passou por isso também. Aquele cliente que não entende seu produto, que só critica, que só julga, que fala que está caro. Esse cara, você tá gastando energia tentando vender para quem não vai comprar o seu produto. O seu público-alvo é aquele público que vai elogiar, que vai comprar, que vai pedir 2, 3 unidades sem ficar avaliando o preço, porque ele tem consciência da sua qualidade. Anote esse conceito, porque a sua missão a partir de agora é ir atrás desse cliente, custe o que custar. Ou seja, amor, o seu público-alvo ele não tem sexo, idade, cor, nem poder aquisitivo definido. Não tem nada disso. Seu público-alvo, ele é qualquer pessoa que tem consciência da sua qualidade, consciência do valor que você agrega e que compreende, aceita e acha justo o seu preço de venda, quanto ele paga por aquele produto, beleza? Então anote esses conceitos, porque esse conceito não vai mudar. Na primavera, no verão, não importa, ele vai continuar sendo esse mesmo conceito. O público-alvo é um só. Show? Então a gente não precisa ficar preocupado. Ah, meu público-alvo é mulher, meu público-alvo é criança, meu público-alvo é quem gosta de um produto mais doce. Não. Seu público-alvo é qualquer uma dessas pessoas, desde que tenha consciência do seu produto. Por que é importante, amor, a gente definir quem é o público-alvo e por que é importante a gente localizar essa galera? Porque vamos lá, se eu defino quem vai ser meu público-alvo, mas não sei onde ele está, de nada acontece. E se eu domino as regiões da minha cidade, sei que cada bairro mora fulano, mora ciclano, mora esse tipo de pessoa, mas eu não sei para qual deles eu quero vender, também não faz a menor diferença. Então essas duas coisas elas vão andar juntas aqui pra gente. Porque definir o público-alvo, e eu vou te mostrar através do que você define seu público-alvo. Fica aqui comigo porque na próxima folha eu vou te mostrar como, através de onde, um norte para você definir seu público-alvo. E localizar é importante.
E pessoal, vamos lá. Quando a gente faz tudo isso, quando você tem o público-alvo definido, por que é importante? Porque quando você tem tudo isso, essa galera não mina a sua energia. E o que eu quero falar de minar a energia? Sabe essa galera que fica falando que é caro? Que você vai pra rua, seu marido vai pra... A gente tem relatos de algumas alunas que o marido vai pra rua vender, só que o marido não definiu, não localizou esse público-alvo ainda. E ele tá vendendo para qualquer um que aparece. E, na grande maioria, esses qualquer um, eles chegam e questionam. Nossa, moço, mas não tá muito caro? Nossa, moço, mas ali tá vendendo isso tudo? O Pedro é mestre para fazer isso no mercado. Nossa, mas isso tudo? Eu sou questionador mesmo, eu procuro entender as coisas. Então, assim, entender as coisas. Olha só, se você não entende, não tem consciência do produto, você vai questionar. Então, essas pessoas, elas não entendem o que é um brownie. Elas questionam naturalmente o preço, o valor, tudo. Então, tem muitos alunos que os maridos vão e que os maridos voltam para casa relatando para elas o que eles coletaram na rua com esses clientes, que não são público-alvo. E o que eles coletam? Amor, várias pessoas falaram hoje que o produto tá caro. Várias pessoas falaram que aquele brownie do Zé que fica lá não sei aonde é mais barato que o nosso. A sua esposa que está na produção, o seu parceiro que está na produção, ele começa a... Gente, perde toda aquela confiança que ele tem no produto, no preço, no valor. Por isso que o seu parceiro que está vendendo tem que estar extremamente alinhado com você, com os seus conceitos, com o seu produto. E se ele sabe aonde localizar o público certo, ele vai pular essa galera, ele não vai passar no meio dessa galera para não minar a sua energia. Porque é cansativo, é desgastante vender para esse pessoal. É desgastante você ter que ficar justificando e tentar vender um a um. Não é isso que a gente quer. E nós vivemos isso, né, amor? A gente passou por isso. A gente passou por isso. E eu vou contar detalhes de como a gente mudou esse jogo. E pessoal, não só os maridos que saem pra rua, mas às vezes até as próprias alunas que vendem, né? Também. Que às vezes vão para feiras, porque às vezes vão para algum evento, que vão pra rua vender. Quando trazem essa informação, elas pensam, poxa, será que é o meu produto que está muito caro? Será que eu tô com a receita que está muito caro? O brownie nobre não é para mim? E assim, às vezes ela tá munida dentro do curso de um monte de exemplo, de um monte de informação, mas a energia da venda errada é tão pesada que coloca em xeque tudo que ela aprendeu e todo o investimento que ela fez. Você que está assistindo esse vídeo aqui agora, seja você da confeitaria ou você que já está começando agora, você já passou por isso? Comenta aqui embaixo, né, amor? Comenta aqui pra gente nesse vídeo. Cara, já vendi pro público errado. Já passei. Me conta uma história interessante. Seja eu vou rir ou vou chorar, não importa, mas me conta uma história interessante desse lance do cliente achar caro. Tem muita história bacana no meio disso daí. Me conta aqui que a gente vai responder um por um, tá? Gente, energia tá legal, tá alinhada com o público, tá perfeito. O que acontece? Você fideliza esses clientes. O cliente do público certo, ele volta com frequência, ele volta com constância. Não é difícil vender para essa galera. É fácil, o processo é tranquilo e eles voltam e fidelizam com vocês. Fora a parte do boca a boca que essa galera faz. De indicar, né, amor? O poder da indicação. Eu indiquei, não precisa passar por mais nenhum processo. Ela não precisa ter, a pessoa que recebeu a indicação, ela tende a confiar na indicação que ela teve. Então ela vai direto de procura e já compra, sem ter que vasculhar você, sem perguntar preço, sem olhar seu Instagram. Poder do boca a boca, da indicação. Então o seu cliente é fidelizado nesse processo. E além disso, ele é um propagador da sua marca, do seu produto, da sua qualidade. Então, quando você tem o público-alvo alinhado, ele entende, olha só que legal, ele tende a indicar para o mesmo público. Exatamente. Ele vai propagar o seu produto, não para a pessoa que vai achar seu produto caro, para a pessoa que vai realmente comprar. Então, você está ganhando duas vezes. Se ele for o seu público, ele está inserido em pessoas daquele mesmo público. É muito natural, gente. É como se fossem duas classes, entendeu? Se você está vendendo para o seu vizinho aqui da esquina, que tem uma padaria, que tem uma barbearia, e nada de certo ou errado com isso, mas ele tende a fazer o boca a boca de quem está de porta a porta com ele, das pessoas da mesma região. Então, do mesmo convívio social. Do mesmo convívio social. Então, quando você define e localiza, o negócio vai embora. Mas tem que estar definido. Porque se você definir errado, é aí que tem um gancho errado e que o negócio está patinando e não está andando. E autoconfiança, que eu sempre cito essa palavra em todos os vídeos.
Quando todo esse processo acontece de forma organizada, de forma estratégica e de forma simultânea, porque tudo tem que estar acontecendo ao mesmo tempo, a sua autoconfiança vai lá em cima. E por que é importante a gente ter autoconfiança? Porque, cara, eu não vou me importar com isso, eu não vou me importar com um cliente que fala que é caro, eu não vou me importar se, mesmo que às vezes a gente está indo no público certo, mas a gente se depara ao redor com pessoas interessadas e no meio do trajeto, essas pessoas que são interessadas, elas descobrem que seu produto é caro para elas. Vou te dar um exemplo. Você tá lá, focado no seu público certo, tá tudo bem, de repente alguém te chama no Instagram para te fazer uma encomenda. Aquela pessoa se mostra interessada até o momento que você manda um orçamento para ela. Ela pode, se ela for seu público, ela vai aceitar e tá tudo perfeito. Produto para lá, dinheiro para cá. Se ela não for o seu público, ela tende ou a ser honesta e te falar que tá fora do orçamento dela, ou ela some e nem te responde mais. E quando isso acontece é porque claramente a pessoa que te procurou não faz parte do seu público-alvo. Então, quando sua autoconfiança está alinhada, está sendo alimentada diariamente, isso não te abala, isso não te gera ansiedade. Você não tem aquele perigo, aquele problema de voltar e refazer seu orçamento, porque você não está querendo vender a todo custo. Você está querendo vender pelo custo certo, para o público certo. Então não é um jogo de só quero vender até quando? Sem lucro ou com lucro? Ou às vezes tem um jogo de sorte, né? Às vezes a pessoa faz o produto, você vou tentar vender, mas não tem estratégia, não tem isso definido. Às vezes muitas pessoas desistem até desse meio, porque começou e não sabe, agora como é que eu vou vender? Aí você vai tentar o quê? As pessoas que estão próximas de você. Isso significa que isso aqui não basta de mais uma estratégia. Então, antes de uma estratégia de venda, de ir pra rua, vou vender pelo Instagram, vou vender venda direta, vou só ter revendedor, se você não souber isto muito bem definido, você vai estar patinando, vai estar perdendo tempo e você não vai conseguir alcançar suas metas, seus objetivos. Isso é muito claro, viu, gente? Bom, e aí falando em meta, eu tenho uma história bem bacana, só vou abrir um parênteses. Você vai quebrar essa mesa se você sentar nessa mesa. Não, vou não, é porque eu preciso de ver se tá tudo certo com os anos. Galera, desculpa aqui o parênteses, tá? É o seguinte, como foi que a gente descobriu isso? Em que momento do nosso campo de batalha a gente percebeu que, cara, é isso mesmo que eu quero? Ou eu quero vender meu produto um pouco mais caro, eu quero mudar de público? No momento onde a gente estava chegando ao fim da faculdade, eu comecei a pensar, a gente nem tinha caído a ficha que a faculdade estava no fim, que a gente tinha que expandir as estratégias de venda. Mas a gente chegou num ponto onde a gente estava, olha só como era a nossa rotina, presta atenção nessa história. Eu fazia doce, por exemplo, vamos começar no domingo. Eu fazia os doces no domingo à noite, os brownies, os doces no domingo à noite. Na segunda-feira o Pedro levava para a faculdade. Eu não sabia se ia vender tudo ou não, se ia ter aula na terça-feira, por exemplo, ou não, se ia ter algum imprevisto, algum evento na faculdade. Então eu não podia produzir os doces de terça com antecedência. Então nós dois trabalhávamos, eu voltava para casa, o Pedro ia para a faculdade. E aí, com o tempo, minha rotina passou a ser o seguinte: enquanto o Pedro estava no primeiro horário da faculdade, eu estava dormindo, 7 horas, 8 horas da noite. Quando acabava o intervalo, acabava a faculdade, o Pedro me ligava. Às vezes ele ligava tipo 10 horas da noite. Acabou tudo, pode fazer. Eu acordava, ia para a cozinha e começava a produzir os doces tudo de novo. Nós não éramos casados, né? Nós não éramos casados. Eu não tinha as estratégias de trabalhar com brownie de forma congelada, por exemplo. Não tinha ligado essas facilidades que o brownie tem, que dá uma tranquilidade pra gente. Então era tudo diário, né, amor? Produzia, Pedro vendia, Pedro me ligava, eu ia lá pra cozinha produzir. E tinha um dia que não vendia também, né? Que o pessoal acha que a trajetória é só feita de coisas boas, né? Tinha um dia que ele me ligava e falava: amor, hoje, eu lembro como se fosse hoje. Hoje apareceu um evento aqui e simplesmente liberaram mini coxinha pra todo mundo. Você lembra disso? Na faculdade, eu lembro. Mini coxinha, do nada. Foi o patrocinador da faculdade. Ou seja, galera, tá comendo de graça, ninguém vai comprar nada, ninguém vai gastar. Voltamos com os doces tudo pra casa. Então, no meio dessa correria, dessa falta de tempo, dessa falta de qualidade de vida, é a minha história. Jamais é para você levar como exemplo, porque se eu tivesse alguém para me orientar lá atrás, eu não teria feito dessa forma. Mas naquela época a gente tinha uma promoção de brownies, 2 por R$5.
Não vamos comentar sobre isso. Isso há alguns anos atrás, tá? Eu tô gravando em 2022 esse vídeo, agosto de 2022. Isso foi há 4 anos, há quase 5 anos atrás, na verdade, né? Bom, então foi nesse caminho onde eu estava extremamente cansada, já não queria trabalhar mais para os outros, mas eu também não queria entrar numa rotina dessa de produção todo dia, dia e noite, madrugada. Então você, confeiteira, que está acostumada a trabalhar dia e noite, madrugada fora, cara, não tem tempo para nada, achou que ia ter tempo para ficar com os filhos, mas na verdade não sai da cozinha, não para de trabalhar e de produzir, cara, você precisa ter meta. Cadê a minha meta? Você precisa ter meta. Só que a sua meta tem que estar alinhada com uma realidade, não com uma expectativa. E como foi que eu fiz isso? É isso que eu quero te trazer. Eu simplesmente parei e pensei o seguinte, para quem eu quero vender? Eu não quero mais vender brownie 2 unidades por R$5. Eu quero poder chegar num ponto do meu brownie ser R$8 a unidade. Naquela época parecia impossível pra gente. Eu comecei a traçar algumas metas. Eu tive a oportunidade de trocar de emprego, entrei numa padaria bacana, artesanal, e começou a me cair a ficha de que mesmo na minha cidade, um interior, tinha público de tudo quanto é poder aquisitivo. Tinha galera de baixa renda, de classe média, tinha galera de classe alta. E eu comecei a lidar com aquele público dentro dessa padaria que eu trabalhei. E imediatamente, eu já estava com esse pensamento, imediatamente minha ficha caiu. Peraí. É aqui que eu tenho que entrar. Eu tenho que parar de vender a 2 por 5 para poder vender a 1 por 8, 1 por 10, 1 por 12. Aumentar, obviamente, o meu custo, porque eu tenho que aumentar a minha qualidade, a gente vai falar disso, e, consequentemente, o meu lucro e o meu preço de venda. Então, é tudo um caminho. Eu não vou continuar com aquele mesmo produto para vender para essa galera, porque eles não vão consumir. Então, foi isso que a gente fez. Nós traçamos algumas metas. Falei, não quero mais vender esse preço, não tá legal esse preço. Esse público, a faculdade vai acabar. Eu tô vendendo em abundância aqui, mas eu também tô trabalhando em abundância. Então a gente começou a traçar esse cenário. Descobri que esse público tem na cidade e aí eu defini o seguinte, que eu vou mostrar para vocês. Como que eu faço para alcançar esse público? Aí entra as estratégias. Então eu tinha definido. Eu sabia para quem eu queria vender, mas eu não sabia como chegar lá. E aí começa um monte de estratégias de venda, que são as mesmas que a gente traz no curso para poder ensinar o aluno, porque na verdade é o nosso campo de batalha. Foi o que nós passamos nessas trajetórias e aí a gente vem criando várias estratégias de venda, várias onde eu chego até esse público, várias onde o público vem até mim e a venda também acontece com muita naturalidade. Então a gente conseguiu se posicionar nesse mercado. Hoje eu tenho um brownie a R$10, eu tenho um brownie a R$12, os meus alunos têm brownie de 15, 18, 20 reais, uma fatia de torta de brownie. Então assim, ficou muito bem claro isso, principalmente dentro do curso, né? A importância de você definir o público-alvo, de você localizar esse público e conseguir fazer a venda para ele. Trabalhar esse público, né? Porque de fato, se você não faz isso, pessoal, você vai ficar trabalhando, vai ficar remando, vai ficar se desgastando e não vai ter resultado. E olha, isso que o Pedro está falando é exatamente sobre isso. Você tem uma meta. Pode ser uma meta de faturamento daqui a X meses. A minha meta era vender o meu brownie mais caro, no mínimo R$8. Então você tem uma meta, só que se você não tiver sua meta alinhada com o seu público, vai ser uma mera expectativa. Mas se a sua meta estiver alinhada com o público, e foi exatamente o que nós fizemos nessa história que eu te contei, virou realidade, tá bom? E aí eu te pergunto, o que vale mais? Vale mais você trabalhar com qualidade de vida, com tempo, vendendo o seu produto a preço justo, não tendo que trabalhar dia e noite e faturar os R$4.000? Ou vale mais vender o seu produto a qualquer custo, sem margem de lucro definida, vender para qualquer público, trabalhando a madrugada inteira, sem ter tempo com a família e demorar muito tempo para alcançar os R$4.000? O que vale mais? Uma você vende muito, mas trabalha muito. A outra você vende uma quantidade reduzida, trabalha pouco e ganha a mesma coisa do outro. Exato, ou até ganha mais. E por que essa diferença? Porque um público paga mais caro por aquele produto. E olha, quando você tem uma precificação exata, esse pensamento que está na cabeça de vocês agora do tipo, ela está vendendo para um público mais caro, então o produto dela é mais caro, a margem de lucro dela é menor. Não, é aí que você se engana. O cenário é completamente oposto. A minha margem de lucro, depois que eu tive essa meta e localizei esse público, a margem de lucro aumentou muito mais do que o brownie que eu vendia antigamente. Sem precificação, sem meta, sem objetivo, sem público definido. Tá? Então, gente, é um jogo certo. Eu não tô jogando aqui palavras ao vento, seja o que Deus quiser, não.
nós seguimos esse caminho. Então, para mim, eu defini naquele momento que o que valia mais era não passar horas e horas na cozinha, não ter que levantar 10, 10 e meia da noite para produzir brownie, não ter que perder o meu domingo produzindo brownie para segunda-feira. Para mim, vale mais isso. E alcançar os meus 4 mil consistentes, porque hoje a gente se dedica aos cursos, mas a gente ainda vende. A gente tem um projeto aí de parar de vender, porque a gente quer que todo o tempo seja dedicado ao curso, mas hoje eu faturo os 4 mil com brownies. E vocês não me veem anunciando brownie no Instagram. Eu não vendo de porta em porta, eu não vendo para cliente que bate na minha porta e pega brownie. Já vendemos muito, né? Demais, mas hoje eu produzo 2 vezes na semana, o Pedro entrega 2 vezes na semana e isso garante os nossos 4 mil por mês. E por que isso é possível? Porque a gente tem alinhamento de produto e público-alvo. Se você tem produto e público desalinhado, você não chega nisso. Aí é meta e expectativa, tá? Então, isso que vale mais para mim hoje. Esse tempo de qualidade, poder me dedicar a outros projetos e ter esse valor, esse faturamento, que era uma meta consistente, definida com o meu público. E ó, pessoal, uma coisa que acontece é o seguinte. São conceitos diferentes. Uma coisa é você estar trabalhando igual doido e ganhar pouco. E outra coisa são os alunos que faturam 4 mil, 10 mil, estarem trabalhando muito, mas eles têm público-alvo e produto alinhado. A gente tem notícia de alunos que trabalham de segunda a segunda, mas eles estão faturando 10, 12 Mas vamos mil. lá, independente do faturamento, é aquilo que eu falei para vocês. Qual é a sua meta? Sua meta. O aluno traçou aquela meta e ele está caminhando. Não é uma obrigação que ele trabalhe para poder dar o mínimo, porque isso, a grande maioria dos alunos, o que eles estão recebendo nesse faturamento é mais do que recebiam numa CLT. Só que eles estão trabalhando agora para ter um conforto mais tranquilo ali na frente. Então não é que eles têm obrigação de faturar 10, 12 mil a cada 40 dias. Não, é um objetivo pessoal. Quer reformar a casa, ou quer comprar um carro? Cada um com o seu, beleza? Gente, esses públicos têm comportamentos diferentes e é muito importante vocês saberem do comportamento porque fica mais fácil você identificar. Então, galera que tá aí sem saber para quem tá vendendo, se tá vendendo para o público certo, para o público errado, uma das formas de você descobrir isso é identificando qual comportamento esse seu público tá tendo. O público-alvo errado, ele tem um comportamento muito clássico, que é isso que a gente tem falado. Ele questiona sobre o seu produto, ele te compara com outro produto, com outro brownie, com outro preço. Ele é extremamente desagradável na hora de te falar que não quer, muito obrigado. Ele podia simplesmente não questionar nada, te agradecer e tchau. Mas ele tem um comportamento bem peculiar aí, de questionador mesmo, de não concordar e te deixar numa situação apertada. Mas o público certo tem um comportamento completamente oposto. O público certo não questiona, ele te dá um feedback super positivo, ele geralmente compra mais de uma unidade e dificilmente te pergunta o preço da unidade. Ele te pede o Pix e o preço total. Então o público certo sabe valorizar o seu produto. Pegue esses dois comportamentos, anote esses conceitos para você conseguir identificar para quem você está vendendo. O público certo, ele te deixa confiante. O público errado, ele mina sua energia e faz você mesmo questionar se você está vendendo, se o problema é o seu produto, seu preço ou está tudo certo. Show! Show de bola, amor! O comportamento do público é extremamente importante e é lógico, depois que você analisa tudo isso, você começa, essa pessoa, ela é meu público, esse aqui de fato não é. Pelas ações da pessoa, né? Isso, e em toda regra há uma exceção, né, amor? Às vezes, você vai, dentro daquele meio que não é seu público-alvo, às vezes a sua vizinhança não é seu público-alvo, mas você tem um vizinho que ele compra 2 brownies com você uma vez no mês. Ele preza. Ele não tem a grana para comprar consistente como seu outro público, mas ele valoriza a sua qualidade. Essa exceção não compra com consistência, porque não é seu público, mas preza por uma qualidade. Então também tem essas exceções merecem toda atenção, você precisa focar na venda delas também, porque você não sabe, a gente nunca sabe quem é a pessoa amanhã. Amanhã ele pode estar no outro cenário e estar completamente inserido nesse seu público-alvo. Show? E amor, a pergunta que não quer calar para quem está aqui nesse vídeo com a gente. Como que eu faço? Antes da gente falar como fazer, a gente esqueceu, sei se você pulou esse ponto aqui, Eu vou te contar como que você faz, mas vamos lá. Como faz para quê? Como faz para definir e localizar seu público-alvo? Mas, gente, tudo isso que eu tô falando
é um jogo de longo prazo ou um jogo de curto prazo. Eu sabia que as vendas na faculdade eram um jogo de curto prazo. Uma vez que aquilo acabasse, aquilo acabou. Eu não consigo fazer faturamento de R$4.000 vendendo um produto de 2 por 5. Eu não consigo fazer 4 mil mensal. Acho que nem a gente contabilizando, eu trabalhando por 20 horas seguidas, eu consigo vender o suficiente para poder chegar nesse faturamento. Então aquele era um jogo de curto prazo. Quando você trabalha a sua base, quando você trabalha aqueles clientes, você definiu e você começa a fazer toda aquela apresentação do seu produto, você começa a fidelizar aqueles clientes, você está trabalhando na sua base, que é um jogo de longo prazo. Nós estamos nesse jogo com essa galera, já tem uns 2 anos, né, amor? Que a gente mudou de público e, cara, eu tô muito tranquila porque eu sei que é um jogo que não vai acabar tão cedo, não acaba do dia pra noite como aquele jogo da faculdade acaba. Exatamente, ele tinha prazo para terminar. Exato. Né? A gente era refém daquela estratégia. Sim, e outra, refém de um dia que você deixa de produzir, se você vende 2 por 5, é o dinheiro que faz a diferença, né? Porque assim, você tem que trabalhar demais para conseguir aquele mínimo. Então, como fazer? Como que eu devo? Quais são os primeiros passos para eu definir o meu público-alvo? Independente da sua receita, independente se você usa margarina ou manteiga, chocolate nobre ou fracionado, você já sabe o que eu penso sobre isso e vai atrás de um vídeo que te dê clareza. Aqui eu vou falar como você vai encontrar este público-alvo, como que você vai definir esse público-alvo, independente da sua receita. Primeiro ponto, defina a qualidade que você quer na sua receita. Você tem uma receita de brownie, se você não tem, em primeiro momento você tem que buscar uma excelente receita de brownie. Supondo que você já tenha, defina a qualidade. Eu tenho uma receita, mas essa receita que eu tenho, por exemplo, ela leva margarina. Eu consigo inserir manteiga nela hoje, substituir? Você está melhorando. Então, quando você define a qualidade que o seu produto vai ter, automaticamente você está definindo o custo que ele vai ter para você, porque cada ingrediente que você coloca aqui dentro tem um preço diferente no mercado. A manteiga custa mais cara, a margarina custa mais barata. Quando você define o custo através da qualidade da receita, automaticamente você está determinando quem vai consumir o seu produto. Esse jogo, ele está extremamente interligado. É impossível, salvo as exceções, é impossível que você defina que você vai produzir um brownie nobre, com manteiga, usar nozes, usar pistache nas variações. Você sabe que tem um custo alto, você colocou um preço justo e você definir que quem vai consumir vai ser o seu bairro ali, por exemplo, vai ser o barbeiro, vai ser o cara da padaria, o cara da mercearia. Eles não vão pagar por esse produto e nem vão saber, muitas das vezes, salvo as exceções, saborear e enaltecer a qualidade do seu produto. Vocês percebem como está interligado diretamente? E às vezes são coisas que as pessoas que estão começando ou que já estão nascendo não sabem que a receita, o produto, determina. Ele determina. Exato. Então anota isso aí no seu caderno, tá? Eu defino a qualidade do meu produto, a qualidade automaticamente define o custo. E uma precificação vai determinar, de acordo com o custo, o preço de venda. Então, quando você determina isso, naturalmente você está determinando quem vai consumir. Então, peraí, Jéssica, eu quero usar margarina, mas eu não quero vender para a nata da sociedade, porque eu ainda não tenho estratégia, eu não sei chegar lá. Então, segura, porque senão você vai jogar aquele jogo de minar energia. Segura, faz uma produção de um brownie com qualidade que atenda essa galera que você está definindo que vai consumir. Então você pode brincar, amor, eu quero definir quem vai consumir. Beleza, faz o caminho inverso, você vai chegar lá também. Exatamente. Beleza? Então, quando você determina quem vai consumir, naturalmente essa pessoa vai pagar por aquele preço que foi determinado lá em cima. Esse é um caminho, um dos caminhos claros, e na verdade o único que eu conheço que vai te trazer clareza sobre o público-alvo. É assim que você determina quem é o público. E uma vez que você determinou o público, bora pra action, gente. Tem que ir lá e tem que localizar, vai pra rua, ação e descobrir as estratégias. Se você não tem um curso, uma mentoria, onde te deu o passo a passo de como localizar este público, como definir esse público, você precisa ir pra rua e descobrir, vasculhar
vasculha onde que essa galera tá, que lugar que essa galera frequenta e dá um jeito de se mostrar para eles. Esse é um dos caminhos. Exatamente. Algo a acrescentar? E amor, dentro do curso a gente tem várias estratégias que a gente trabalha de fato essa localização, né? E essa por quê? definição do público. Porque a gente passou por isso lá atrás. A gente precisou descobrir como chegar até aquele público, como fazer aquele público me ver no mercado dele, porque eu não estava nele. Então, todas as estratégias, nós usamos diversas estratégias ali. Todas elas nós pegamos e colocamos dentro do curso para orientar os alunos nesse passo. E a base dessas estratégias está exatamente no quadro. Exatamente. Ou seja, é quando você define a qualidade, é quando você já vai delimitando ali quem vai consumir, quem paga, como você vai encontrar, localizar essas pessoas. Essa é a base, estou te entregando a base sem segredo, tá? Segue esse passo a passo que vai dar certo. O resultado disso tudo, galera, você se posiciona no mercado com qualidade. Não é no mercado, quando eu digo no mercado, gente, a galera vai falar seu nome. Pensou em brownie, pensou em você. Pensou em festa, pensou em você. Pensou em casamento, pensou em você. Isso é se posicionar no mercado com qualidade. É um caminho sem volta. Então, se você quer trabalhar, se você quer ganhar dinheiro, se você quer bater 4, 10, 50 mil, igual são as nossas metas, você precisa ter isso muito bem definido. Senão vai ser só meta, meta e expectativa, nunca realidade. Beleza? Para finalizar, vou te dar um exemplo da nossa querida Renata, nossa aluna. A Renata é a nossa pioneira a bater as metas, né, amor? Exatamente. A meta de 4 mil, a meta de 10 mil e a meta de 50 mil em 6 meses. A Renata, ela mora praticamente em uma comunidade. Ela fala que o vizinho dela é uma comunidade. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E o que acontece quando ela está inserida nesse meio? Ela não consegue vender para ninguém ao redor dela. Porque de cara ela definiu que ia trabalhar, por exemplo, com brownie nobre. Ela definiu qualidade. Ela sabe o custo que tem e, obviamente, ela sabe quem vai consumir. Lembrando que isso não é uma regra das pessoas próximas não comprarem ela, mas em sua grande maioria as pessoas, né, não compram. Salvo as exceções, Exatamente. em grande maioria real, a renda de uma galera que mora na comunidade não vai pagar. Sabe quanto é o brownie mais barato da Renata? 10 ou 12? 12 reais é o brownie mais barato da Renata. Essa galera não tem condição de pagar isso. Então, ela fala, eu nem perco energia tentando vender para minha cidade, para o meu bairro. Eu vou direto para outro lugar. E ela conseguiu fazer isso aqui tão bem alinhado a ponto de bater 12 mil em 45 dias, 50 mil em 6 meses e mais. Eu gosto de falar uma meta que não existe, tá? Renata bateu 65 mil em 6 meses, só com brownies. Se isso parece surreal, você não está acreditando, sobe um pouquinho, tá aqui no destaque. Se você tiver no Instagram, tá no destaque. Se você tiver no Instagram, se estiver no YouTube, corre pro Instagram, tá lá no destaque. Temos os alunos do 4K, os alunos do 10K e os alunos do 50K. Você quer terminar? Lá você vai ver o passo a passo da trajetória da Renata e vai ouvir da boca dela. E o mais interessante, pessoal, que o que ela relatava pra gente era exatamente isso. Ela tinha muita dificuldade em vender esse produto ali naquele entorno dela. E ela viu que não ia dar. Ela vendia, mas era pouco. Então ela falou, poxa, eu preciso de ir onde é que tem público que compra esse produto que eu quero vender. Exatamente. A galera que é esperta não fica ali tentando. Cara, é óbvio que isso aqui não é meu público, eu já sei a qualidade que eu quero, eu não vou perder tempo, vou partir para outra. E, dito e feito, arregaçou as mangas, chegou nos resultados, alcançou as metas sensacionais, fantásticas e, do mesmo jeito que ela fez, você também pode fazer. Basta ter a orientação certa, o caminho certo e fazer acontecer. Espero que você tenha gostado, te vejo no próximo episódio. Beijo.